Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês da reforma agrária chinesa, um pouco dessa reestruturação e como se fez nesse período. Eu sou a Giovana Vieira, comigo está o Lucas de Souza e a Vitória Martins. Bom, nós iremos falar desse processo de reestruturação agrária na República Popular Chinesa e a relação que ela teve com a Revolução Chinesa e as transformações, que foram feitas na propriedade, posse e uso das terras, bem como a transição desse sistema socialista. Também falar um pouquinho de alguns planos que foram criados, estabelecidos pelo governo nesse período para colaborar de uma forma melhor que de uma nova reestruturação no sistema agrário. Vale destacar também o período de 1950 como a revolução da cultura, né, na própria China antiga. Bom, a reforma agrária chinesa e a base de apoio camponês. Na segunda metade de 1950, o governo chinês estabeleceu um processo de reforma agrária onde o objetivo estratégico da reforma era vinculado à industrialização e ao desenvolvimento das forças produtivas e da agricultura prevista no Programa Comum para a China. As teses do Partido Comunista Soviético tinham entre si o desenvolvimento econômico que deveria ocorrer por etapas do feudalismo ao capitalismo para avançar ao socialismo e alcançar o comunismo. Desta forma, a República Popular Chinesa deveria passar do sistema feudal e semi-feudal para o de posse de terras para o sistema de produção camponês. A distribuição das terras foi estabelecida perante a Lei de Reforma Agrária de maneira uniforme e racional entre os camponeses pobres que possuíam pouca ou nenhuma terra e aos outros que não dispunham de meios de produção. Entretanto, a titulação real da terra ficou para a administração local, que poderia requisitá-la a qualquer momento. O processo de reforma agrária foi coordenado e administrado pela comuna, estruturado a partir da formação das equipes de trabalho camponesas, que tinham entre 3 a 30 militares comunistas. Os métodos para a execução do programa agrário era formado por alguns órgãos, como as assembleias dos camponeses das aldeias, comitês de associações camponesas e tribunas populares em cada município. A tomada de terras se deu sobre a pequena porção de latifundiários, sendo poupadas as terras dos camponeses ricos, que para Mao, que era o governante da China naquele período, eram os responsáveis pelo grosso da produção de alimentos. A determinação das condições de classe para o confisco era feita através de decisões democráticas, onde os camponeses se titulavam camponeses pobres, camponeses médios, médios e pobres, médios abastados, camponeses ricos ou senhores de terra. Essa estrutura fundiária, ela se apresentava como um obstáculo à democratização e à industrialização e ao progresso da China. O objetivo da reforma agrária era o aumento da produção, liberdade aos trabalhadores do campo, e após a distribuição das terras, eram emitidos títulos de posse, dando direito a todos os proprietários da terra de administrarem ela da forma que eles achavam melhor, poderiam arrendá-las e vendê-las. Mulheres solteiras, divorciadas e viúvas também possuíam o título da terra, e em 1952, 94 milhões de hectares agricultáveis foram redistribuídos pelo governo para mais de 60% da população. Esse processo teve um amplo efeito sobre a distribuição da base do poder na velha elite fundiária. Porém, esse episódio não foi marcado como algo, né, sem conflitos. Pelo contrário, teve muitos conflitos. E apesar disso, o desenvolvimento das forças produtivas ainda era baixo. Faltava animais de tração, arados e também bombas d'água, o que deu sustentação ao encaminhamento dos primeiros planos quinquenais. Aqui tem algumas imagens desse período que a Vitória acabou retratando, da questão da reforma agrária, a população seguindo alguns tipos
de rebeliões. E aqui o Mao também, como um grande, um líder na época muito conhecido, que fazia questão de fazer essa exposição pelos territórios da China. Vale lembrar também que 10% de uma população de 264 milhões de habitantes eram os grandes proprietários de terra. Então, cerca de 90% da população eram os camponeses, que tinham de 20% a 30% da posse dessas terras. Ou seja, era uma disparidade muito grande. E aqui ele fala no texto, né? Vi, você lê pra gente esse trechinho que ele fala? O problema da China é o problema do camponês. E o problema do camponês é a falta de terra. E depois esse slogan mudou e passou a ser: o problema da China é o problema do camponês e o problema do camponês é o desemprego. E com isso tem a questão da socialização das forças produtivas no campo, onde a China ela adota um modelo da União Soviética com uma colaboração de forma direta de assessores e técnicos do PCS atuando na China e nesse período. Nessa época é retratado um grande crescimento industrial também, um objetivo de um crescimento industrial na China, já que ela era predominantemente agrícola. E no livro, no artigo, tem um trecho que o Spencer ele coloca que a estratégia se baseava na realização de grandes projetos de infraestrutura, na instalação da indústria pesada e na reforma agrária. Então, esse tinha um dos principais focos dessa questão na época. Então, como eu disse, foram elaborados alguns planos pelo governo para que conseguisse restabelecer, e um deles é o Plano Quinquenal I, onde os principais destaques foi a organização da população em unidades de trabalho, a escala de pagamento e a formação nos padrões de recrutamento para a burocracia. E isso consistia de um sistema que ele era fortemente centralizado pelas decisões do PCC, que é o Partido Comunista Chinês. Então, acabava sendo uma forma que o governo tinha de centralizar ideias da forma que ele queria que isso fosse implementado durante a reforma agrária. E desses desafios, dessas questões colocadas pelo governo, era controlar e regular o comércio rural e também a questão do agrupamento dos camponeses em campos de trabalho de forma cooperativa, onde vários trabalhadores estariam ali fazendo o serviço. Já no Plano Quinquenal 2, o segundo, né, que vai de 1958 a 1962, essas duas pessoas, tem um nome um pouquinho complicado, eles acabam liderando os defensores para um ampliamento de serviços de materiais dos camponeses para aumentar a produção. Então, eles são as pessoas que vão trazer essas questões de uma forma mais próxima para os camponeses, né? Que não adianta só você ter uma reforma e você não ter apoio e não ter incentivo para que tenha um desenvolvimento, um aumento, né? Precisa ter alguma melhora. Com isso, a população começou a apresentar um grande crescimento nessa época, né? De cerca de 2% no ano. A indústria começou também a crescer, um período que teve um crescimento, como foi, né, um dos objetivos do Plano Quinquenal I, e a população ela não acompanhou esse crescimento, então teve ali uma disparidade nessa época por conta dessa falta de acompanhamento das três uniões, desses 3 pontos. E assim, dessa forma, estabelece um planejamento onde foram abolidos de vez, né, os lotes privados e começaram a estimular a junção entre cooperativa nas imensas comunas. Começou a ter uma junção
que o território seria de várias pessoas, várias famílias morando em um mesmo lugar, do que uma questão privada. Era uma forma que o governo tinha de estabelecer uma ordem, uma questão de reestruturação que eles achavam melhor naquele momento. E aí, de volta, depois de algum tempo, viram que não foi uma questão que deu muito certo, e aí volta o sistema de cooperativa e lotes particulares. A pessoa, o imperador deles, né, o Mao, ele acaba caindo em 1959 da liderança do Partido Comunista Chinês, e aí tem essa volta desses sistemas antigos que eram usados antes da reestruturação. E aí, dessa forma, encerra com a estratégia do Grande Salto, em 1962, que foi o verdadeiro, como o nome mesmo diz, um grande salto, um próximo passo para essa reforma agrária realmente ter uma evolução melhor do que tinha com as ideias do governo anterior. Nessa época teve cerca de 20 milhões de chineses que morreram de fome por conta dessa reestruturação. E alguns acabaram indo para... Aqui é uma foto, uma imagem, né, deles indo para o campo, indo trabalhar, e tudo certo. Lucas, seu microfone está mudo. Opa, o microfone estava mudo. Mas então, né, falando agora um pouco sobre esse sistema, né, como a Giovana falou, teve esse salto e ele propõe basicamente um desenvolvimento econômico, né. Então, a cúpula do partido, ela queria estabelecer um processo, né, que desmontasse as comunas e acabava fazendo que os camponeses restabilizassem suas pequenas atividades agrícolas. E assim as pequenas produções começassem a voltar a crescer, né, tivesse uma demanda um pouco maior. Então, houve diversos incentivos, tanto financeiros e fiscais, para que fossem reativadas as pequenas produções, né. Com isso, né, eles meio que contrariaram a ideia do Mao Tse-tung, que houve um processo na redução, né, de investimentos e o que basicamente fez com que as indústrias acabassem sendo fechadas. Diversas indústrias no território chinês inteiro foi sendo fechadas para que fossem voltadas suas concentrações às partes agrícolas, às partes rurais. Mas também a gente tem que entrar no contraponto que foi nessa mesma época em que a China abriu, né, as suas relações internacionais, ainda com Mao Tse-tung em 1972, as relações internacionais com os Estados Unidos, que por outro lado abriu também a tensão com a União Soviética e o Vietnã, pelas extremidades, né, justamente pelas tensões criadas entre as relações políticas e ideológicas dos países. E aí, Deng, que é Deng Xiaoping, ele defendia programas mais radicais, né? Uma modernização mais socialista, né? Que buscavam uma produção agrícola e industrial 10 vezes maior, 10% maior e 5% maior ao ano, né? Então, eles tinham uma ideia mais flexível, né, do socialismo e uma visão um pouco diferente do capitalismo. Então, ele vai trazer essas diferenças, né, e dar uma iniciativa, né, desses comportamentos. Então, ele vai falar aqui nessa frase que Deng acredita que algumas formas capitalistas podiam ser permitidas em uma economia socialista, se o resultado fosse fortalecer a economia e melhorar o padrão de vida em geral. Porque a China, como já citado, estava vivendo uma situação caótica, pessoas com fome, então era um sistema que ainda estava sendo falho, não sendo concretizado. Então a China faz uma reabertura ao mercado mundial. E aí, com os estímulos à agricultura, os camponeses, né, têm uma outra variação. E agora, os serviços dos camponeses, eles acabam sendo primordiais, né, aos negócios. Então, a produção dos seus próprios
da sua própria demanda, do manejo das suas produções, é importante para a economia do país, né? E essa visão era defendida com uma perspectiva do partido, que ainda repudiava a conclusão, que ainda pensava, né, na verdade, um pensamento marxista, né? E a prática concreta da modernização socialista. Com isso também teve marcado, né, por umas grandes contradições, né? Porque tem uns processos ali com o Vietnã, os conflitos, mas é a chegada também de grandes empresas norte-americanas, como a Coca-Cola, a Boeing, marcado por essas transições socialistas, né, chinesas, que surpreendeu, né, no momento histórico e foi de forma generalizada, que no primeiro momento melhorou muito, né, as condições de vida dos camponeses. O país começou a ser mais industrializado, porém, a longo prazo, isso começou a desenvolver desigualdades. As migrações, né, do rural para o urbano, as questões mais econômicas começaram a ser mais ativas. E com a crise, né, que veio com essas coisas em 1980, passou a se questionar se seria possível o socialismo, né? Socialismo, eles falam, sem as intermediações descentralizadas via mercado. Essa foi a tônica, né, do debate ocorrido e assim foi criado um socialismo em mercado. E aí podemos observar que nessa reflexão, né, houve uma transição longa e complexa dessas opiniões, né, que a gente pode se dizer, de todo o contexto chinês. E acabando assim que o partido mais produtivo, né, o PCC, acabaram de produzir uma lógica de capital e que transformou em um motor econômico que vemos até hoje esse reflexo, né? A China é basicamente uma das maiores economias do mundo e, sem dúvidas, tende a crescer cada vez mais e ainda com opiniões e convergências aí na sua estruturação. De forma resumida, foi mais ou menos dessa forma que aconteceu. Aqui está a nossa referência e muito obrigada pela atenção de vocês.